Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que venho transmitir esse estudo da Palavra de Deus. Você que está acompanhando a leitura bíblica, no dia de sábado nós acabamos a leitura do livro de Neemias e eu senti motivado pelo Senhor em transmitir algumas coisas que aprendi ao longo da leitura desse livro, né? E espero em Deus que você possa estar também aprendendo nesse momento. Quero também dizer aos irmãos que, se Deus assim me permitir, no domingo pela manhã vou estar enviando uns estudos por esse canal. Também, se Deus quiser, na quarta-feira à noite, talvez eu faça uma transmissão ao vivo, não sei. Mas daqui para lá a gente vai se comunicando, tá bom? Mas vamos estudar um pouco a palavra de Deus. Se você quiser abrir a sua Bíblia, abra no livro de Neemias, capítulo de número 8, do verso de número 6 ao verso de número 10. Que assim nos diz a palavra do Senhor. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. Levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor, com o rosto em terra. Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebetai, Rodias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josadab, Hanã, Pelaias e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Neemias era o governador e Esdras o sacerdote e escriba. E os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus. Pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo a palavra da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviais porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Vamos ter um momento de oração. Soberano e maravilhoso Deus, nesse momento, ó Deus, eu quero, juntamente com o teu povo, Senhor, eu aqui na minha casa, os irmãos, no momento que eles irão escutar, assistir esse estudo, e eu te peço, Deus amado e querido, que você esteja aplicando essa palavra aos nossos corações, que o teu Espírito Santo, que é o único que pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, esteja convencendo os teus filhos, ó Deus, a buscar cada vez mais o conhecimento da tua palavra. Então fala conosco nesse momento, é o que eu te oro e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Sabemos que esse foi um momento muito difícil do povo de Deus, pois eles estavam voltando do cativeiro babilônico. E a gente vai ver que tanto Neemias como Esdras e muitos outros homens foram levantados por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém, para reconstruir o templo, para também trazer essa volta ao conhecimento da própria palavra de Deus. Então, a gente vai ver que a restauração em Jerusalém ela passou por 3 etapas. Primeira, física. Os muros e as portas foram restauradas. Segundo, a ordem política, social e religiosa foi estabelecida. E terceiro, e a mais importante, foi a reforma espiritual promovida pela palavra de Deus. Então, a maior reforma que Neemias implementou em Jerusalém foi a restauração da autoridade da palavra de Deus. Meus queridos, nós sabemos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Única. Então, ela precisa ter um peso fundamental na nossa vida. A gente precisa, se ainda não é, a autoridade da Bíblia não é coisa primordial para nós, é necessário que seja, pois ela é a palavra de Deus. Lá em 2 Timóteo vai dizer que toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça. Então, ou seja, é necessário. Sem a restauração espiritual, a sua vida se torna uma vida vulnerável, porque você não está firmando na palavra de Deus. Então, olha só,
A maior necessidade da igreja e da nação é a restauração da autoridade suprema da palavra de Deus para reger a vida do seu povo. Então, quando a Bíblia ela está no centro do nosso coração, aí nós conseguimos cantar no vale, nós conseguimos descansar, nós conseguimos, como diz aqui no finalzinho do verso 10, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando você conhece isso, você mesmo passando por dificuldade, você vai estar firmado no Senhor. Eu quero destacar alguns pontos para a nossa aprendizagem. Primeiro, o ajuntamento para ouvir a palavra de Deus foi espontâneo, certo? Vemos que hoje o povo busca muitas coisas, benefícios, e menos a palavra de Deus. Vivemos um momento difícil e que hoje todo mundo está reconhecendo que as coisas mais importantes não é o dinheiro, não é o carro, não é a casa, e sim quem é cristão, a sua comunhão com Deus, quem não é cristão, a liberdade, sabe? Então a gente vai ver que nesse momento o povo se juntou de uma maneira espontânea para buscar a palavra de Deus. Eles tinham fome de Deus, sede de Deus, sabe? Aquele ajuntamento ele também foi coletivo. Como igreja do Senhor, nós precisamos também, eu sei que não podemos ainda nos reunir nos templos, mas temos que nos nossos lares estarmos juntos. Precisamos estar cuidando um dos outros. Aí você pode me perguntar, como é que eu posso cuidar do meu irmão da minha casa? Orando por ele. Eu enviei um vídeo essa semana passada, exatamente convidando os irmãos, aqueles que estão fora aí do grupo de risco, a ajudar os irmãos que fazem parte do grupo de risco. Então, é isso que você pode fazer. Ah, não, mas eu sou do grupo de risco. Então, você fica em casa. Se precisar, você fala com alguém para ir comprar alguma coisa para você. Mas isso não impede de orar pela pessoa. Isso não impede de você mandar uma mensagem. Isso não impede de você fazer uma ligação. Sabe, vivemos um momento, claro, de distanciamento social, mas isso não pode impedir que as minhas boas atitudes venham ser expressadas através de gestos, através de palavras, através de vídeos, quem sabe, gravados. Então, a igreja ela precisa disso, sabe, de ter um ajuntamento espontâneo para buscar a Deus em primeiro lugar, é claro, mas também abençoar o seu irmão. Segundo lugar, irmãos, a supremacia da palavra de Deus. Veja só, Esdras era um homem comprometido com a palavra. Uma pergunta que eu nos faço nessa manhã, será que nós estamos comprometidos com a palavra? Será que nós estamos nos alimentando da palavra em primeiro lugar? Depois comprometidos a evidenciar esse conhecimento que o Senhor tem trazido para nós. Eu estou maravilhado, né? Já li a Bíblia algumas vezes, mas estou maravilhado com essa nova leitura da palavra de Deus, certo? Como disse, no sábado dia 23, foi o encerramento exatamente do livro de Neemias, esse livro a qual nós estamos estudando nesse momento. Então, Esdras vai apontar para Esdras como um homem que era comprometido com a palavra de Deus. Então, veja só, a maior necessidade da igreja é de homens que conheçam, vivam e preguem a palavra de Deus com fidelidade. E você pode pregar a palavra de Deus falando ou também com as suas atitudes, sabe? Como vocês já sabem que eu tenho dito muito isso na igreja, é necessário você evidenciar o seu conhecimento, evidenciar através de atitudes de pessoas cristãs. Eu estava simplesmente brincando com os meninos, é um momento de família, né? Brincando com os meninos e eu dizendo a eles, o que importa é a gente brincar de maneira honesta, brincar de maneira sem haver trapaça, sabe? Por quê? Porque até numa brincadeira em casa você pode evidenciar a sua comunhão com Deus, certo? Então, olha só, veja as atitudes das pessoas em relação às Escrituras. Eles estavam atentos para ouvir a palavra de Deus. Está aí no versículo de número 3 do capítulo 8. Se você quiser acompanhar comigo, diz assim: E leu no livro diante da porta da praça, que estava na fronteira da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens
e mulheres, e todos que podiam entender, e todo o povo tinha ouvidos atentos ao livro da lei. Veja só, o povo permaneceu no seu lugar desde de manhã até a tarde para ouvir a palavra do Senhor, para estar servindo ao Senhor, para estar aprendendo do Senhor. Os ouvidos daquele povo estavam atentos. Veja só, eles tiveram também reverência. Irmãos, tenha total reverência com Deus, com a sua palavra. Deus deve ser reverenciado e a sua palavra deve ser respeitada. Tenha reverência. Outra coisa, outra atitude daquele povo, adoração. Versículo 6. Esdras bendisse ao Senhor, grande Deus, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. Levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Quantos de nós já fizemos isso? Se inclinar, colocar o rosto em terra para adorar ao Todo-Poderoso Deus. Deus, eu fico olhando, irmãos, muitos cristãos de uma maneira equivocada querem tentar, vamos dizer assim, tentar obrigar Deus a fazer alguma coisa. Deus é Deus, independente de qualquer coisa, sabe? Deus deve ser adorado, respeitado, reverenciado. Então, em terceiro lugar, a primazia da pregação da palavra de Deus. O cristianismo, irmãos, é uma religião do entendimento. Você precisa conhecer a fé a qual você defende. Você precisa. Você não é para viver uma fé irracional. Não. Precisa conhecer a fé racional. Veja só, Calvino dizia que a pregação é a explicação do texto. O púlpito é o trono onde Deus governa a sua igreja. Lutero dizia que existe a palavra de Deus escrita e a palavra de Deus encarnada e a palavra pregada. E nós podemos, de fato, também ser pregadores da palavra de Deus até com o nosso silêncio. Tá certo? Quarto lugar, irmãos. O efeito da pregação da palavra de Deus. Ela atingiu o intelecto. Veja o que diz o verso 8. Leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Então, a pregação é dirigida à mente. E o Espírito Santo, ele tem todo o poder, toda a autoridade de transformar a nossa vida, de falar ao nosso coração e de conduzir a nossa história da maneira que lhe apraz. Olha só, o conhecimento da verdade enche a nossa cabeça de luz. A própria Bíblia, no Salmo 119, versículo 105, diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então aquele povo teve ali um quebrantamento. Sabe por quê? No versículo 9 diz que eles tiveram choro pelo pecado. Olha só, acompanhe comigo da sua casa, Neemias 8, versículo 9. Neemias era o governador e Esdras o sacerdote e escriba. E os levitas ensinavam a todo o povo e disseram, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo a palavra de Deus. Olha que o quebrantamento foi tão grande na vida do povo de Deus, que eles choraram pelos seus pecados. Veja, a palavra de Deus, ela produz sim quebrantamento, arrependimento, choro pelo pecado. O verdadeiro conhecimento nos leva às lágrimas. Quanto mais perto de Deus você está, mais tem a consciência de que o pecado choca, sabe? Mais a gente vai ver que o pecado ele nos distancia de Deus. Mais a gente vai ver isso. Então, aquele povo foi restaurado. No verso 10, qual lemos, disse mais, ide comer carnes, beber bebidas doces, enviar porções que não tem nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus. Portanto, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Veja só, um efeito glorioso. Quem conhece esta alegria não olha para trás como a mulher de Ló. Quem bebe das delícias de Deus não sente saudades do Egito. Essa alegria é a nossa força. Foi essa alegria que Paulo e Silas sentiram na prisão. Então, três momentos distintos aqui, como eu já destaquei. Quem conhece a verdadeira alegria, ela não vai olhar para trás como a mulher de Ló.
A mulher de Ló, quando Sodoma e Gomorra estava sendo destruída, ela olha para trás, talvez com saudade, talvez com vontade de voltar, sabe? Talvez se lastimando pela vida a qual ela vivia lá e que tinha que sair. Mas ela se esqueceu que Sodoma Sodoma e Gomorra era lugar de pecado, lugar de profanação, sabe? Lugar que estava longe de Deus. E ali eles estavam saindo, Ló e a sua família, saindo exatamente para buscar a vontade de Deus para a vida deles. E ela olha para trás. E ela olha exatamente para trás por isso. Porque ela não sabia que a alegria do Senhor era a sua força, sabe? Outro momento, como destaquei, o povo de Deus sentiram saudades do Egito, quando eles disseram saudade das carnes aceboladas do Egito, e Deus permite que ali venham as codornizes, como os irmãos sabem. Aquele povo ainda estava sendo moldado, lapidado o seu caráter, a sua vida com Deus. Mas notem que Moisés ele não quis voltar. Moisés ele sabia que a presença do Senhor é a coisa mais importante na vida de um cristão. Então a gente vai ver isso quando o povo de Deus faz ali o bezerro e vai adorar. Deus chega para Moisés e diz: Moisés, você vai com o teu povo, mas eu não vou mais com vocês. Eu vou mandar até um anjo, mas eu não vou. E Moisés vai dizer: se o Senhor não for, não nos permite sair daqui. Então Moisés sabia que a coisa mais importante é a presença de Deus. A coisa mais importante é o homem servir ao Senhor. E por último, Paulo e Silas, né, quando estava lá na prisão, a gente vai ver que por volta da meia-noite, a Bíblia trata desse texto exatamente para mostrar um dos momentos mais difíceis, no cárcere interior, né, segundo historiadores, eles estavam sem roupa, né, com frio, talvez com fome, presos de uma maneira injustamente, mas por volta da meia-noite eles cantavam alegria, cantavam ao Senhor, porque eles sabiam que a alegria do Senhor é a nossa força. E aí do verso 3 ao verso de número 18, a observância da palavra de Deus. Veja, eu quero destacar alguns pontos nessa observância da palavra de Deus. Primeiro, a liderança toma iniciativa de observar a palavra de Deus. Eu vou falar de liderança em igreja, mas também vou falar de liderança em casa. Liderança na igreja. Nós, como líderes, precisamos sim ser pioneiros, sabe? Dar o exemplo, certo? Não espere que o seu filho dê o exemplo, que a sua esposa, você que é mulher, mãe, chefe de família, não espere que os outros de exemplo, você dê o seu exemplo, tá certo? Você líder. E agora, se tratando de família, né, não espere que parta do coração dos seus filhos o desejo de servir ao Senhor. Não deixe que os seus filhos, simplesmente por sentir a falta, diga: papai, a gente não vai fazer o culto, papai ou mamãe, a gente não vai fazer culto. Você mesmo diga: meus filhos, nós vamos cultuar ao Senhor, nós vamos buscar ao Senhor. Então, veja, a liderança aqui, ela toma iniciativa de observar a palavra de Deus. Um grande avivamento está acontecendo como resultado da observância da palavra de Deus. Eles voltaram para a palavra e começaram a perceber que precisavam ser regidos pela palavra. Irmãos, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E nela contém tesouros preciosos. Vivemos um momento muito difícil. Casos de coronavírus têm se espalhado. Lagoa Seca, Boqueirão, Campina, Paraíba, Brasil. A gente está vendo que os números estão aumentando. Mas quando você está guiado pela palavra de Deus, quando você está firmado na palavra de Deus, você vai ter paz no vale, você vai conseguir descansar, você vai conseguir ter esperança, você vai conseguir olhar para o céu e dizer que o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, seja guiado pela palavra de Deus. Veja, um segundo ponto, diz assim: os liderados obedeceram a orientação da palavra de Deus. Toda a liderança e todo o povo se mobiliza para acertar a vida de acordo com a palavra. Eu estava trazendo um estudo aqui em casa sobre santificação.
e às vezes meus filhos me fizeram uma pergunta sobre santificação, e eu fui explicar a ele que santificação não é perfeição. Perfeição a gente nunca vai conseguir aqui na Terra, nunca vamos, sabe? Vai ter falha minha, sua, dos meus filhos, dos seus filhos, vai ter falha, sabe? Nós somos um edifício em construção, sabe? Uns começaram agora, outros já estão aí próximo ao acabamento, que é a colheita, entendeu? Então, mas somos falhos, somos pecadores. Os discípulos que seguiam Jesus, cada um, Deus permite ali que seja relatado nas Sagradas Escrituras as suas falhas. Pedro, que era um dos que mais chegados do Senhor Jesus Cristo, que disse a ele: eu vou contigo até a morte. E Jesus vai dizer a ele: ainda hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Então, são falhas que estão inseridas na palavra de Deus. Então, vamos dizer, santificação não é perfeição, mas é uma busca em fazer o que é correto, é uma busca a se arrepender. Ó Senhor, eu sei que eu falhei, eu sei que eu pequei, então me perdoa, me ajuda a não pecar mais, me ajuda a fugir da aparência do mal, me ajuda a fazer e a viver de maneira a agradar o teu santo nome. Então, busque uma vida de santificação. Repito, não espere perfeição. Ninguém, nem você, nem eu, nem ninguém conseguirá ser perfeito. Mas a santificação conseguiremos sim. É você ter falhado hoje numa área e você colocar no seu coração: eu não quero mais falhar. Eu quero nessa área. Eu quero que o Senhor me ajude. O salmista, no Salmo 51, versículo 10, ele vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Que assim sejamos nós, meus irmãos, que o nosso coração esteja inclinado exatamente para buscar ao Senhor, para servir ao Senhor, para exaltar ao Todo-Poderoso Deus. Amém? Veja só, um terceiro ponto ainda. A alegria de Deus sempre vem sobre o seu povo que obedece à palavra de Deus. A gente vai ver que os cristãos que estavam firmados em Deus, os servos de Deus, seja ele no Velho Testamento, seja ele no Novo Testamento, mesmo passando por grandes provações, se eles estavam firmados em Deus, firmados na palavra de Deus, eles conseguiam descansar. Eles não se desesperavam. Inúmeras provas a gente poderia falar nesse momento, mas eu quero só destacar uma. Estevão, o primeiro mártir, a gente vai ver lá no Novo Testamento, a gente vai ver que quando ele estava sendo apedrejado, ele olha para o céu e consegue ver a glória de Deus, consegue ver o Filho de Deus assentado à destra de Deus, e a gente não vai ver ele se desesperando, a gente vai ver ele confiando, adorando, e parte dessa terra para adentrar a glória. Então, veja só, o mundo está atrás de uma alegria, só que a alegria que o mundo proporciona é uma alegria mentirosa, é uma alegria da destruição, é uma alegria onde famílias são destruídas, sabe? Então veja só, a alegria verdadeira só vem como resultado da obediência à palavra de Deus. Só. Você não vai conseguir a alegria verdadeira se não estiver servindo ao Senhor, se não estiver adorando ao Senhor, se não estiver obedecendo à palavra do Senhor. E eu quero concluir nesse momento dizendo algumas coisas. Primeiro, vamos ver alguns versículos que mostram que o povo de Deus perece por falta de conhecimento das Sagradas Escrituras. Primeiro, Mateus capítulo 4, versículo 4. O próprio Senhor Jesus vai dizer isso. Veja, Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Estamos aí pela manhã e alguns de nós já tomamos café. Então, encare a sua vida cristã pensando da seguinte forma: assim como o meu corpo físico precisa do café, do almoço, da janta, meu espírito também precisa do alimento que vem somente através da palavra de Deus. Então, que nesse momento você encare essa busca por esse alimento espiritual com uma responsabilidade maior, com uma prioridade, sabe? Eu louvo ao Todo-Poderoso porque
Deus tem inclinado meu coração. Assim que eu acordo, vou logo ler a palavra de Deus, sabe? Vou ter um momento de oração, depois fazer logo a leitura da palavra de Deus, dando sequência à leitura do nosso cronograma anual. Então, como é bom, logo cedinho você está ouvindo Deus falar com você. A minha Bíblia é toda marcada, toda, sabe? E eu amo a palavra de Deus. E assim, Deus tem tesouros preciosos para lhe mostrar, para lhe ensinar. E sabe por que muitas vezes você não consegue enxergar? Porque você não busca, não se alimenta dessa palavra. Veja só, outra coisa. Atos, capítulo 2, versículo 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. A igreja de Atos é uma igreja que ela tem alguns pré-requisitos que nós precisaríamos apreciar com mais intensidade. Mas eu destaco alguns de fundamental importância. Primeiro, eles perseveravam na doutrina. O que é doutrina? É conhecimento, irmãos. É entendimento, é evidenciar, é você rejeitar tudo aquilo que não está na palavra de Deus. Vivemos um momento difícil onde pessoas se dizendo ser líderes religiosos vão trazer conhecer, eu tive uma revelação. Toda revelação que não estiver baseada na palavra de Deus, ela deve ser rejeitada. Tá bom, meus queridos? Todo conhecimento que não vem da palavra de Deus, toda doutrina que não venha baseada nas Sagradas Escrituras, ela deve ser rejeitada. Então, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Isso nós precisamos também perseverar na comunhão, meus queridos. Nós somos cristãos. Ainda no momento de pandemia, ainda no momento de distanciamento social, nós precisamos nos amar, orando, ligando, mandando mensagem, ajudando uns aos outros, no partir do pão e nas orações. Certo? E por último, Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Você quer provar da vontade boa, perfeita e agradável? Siga o Senhor, sirva ao Senhor, busque uma vida de santificação para a glória de Deus. Então eu quero encerrar nesse momento esse estudo, pedindo ao Senhor que abençoe poderosamente a sua vida, que lhe fortaleça, que lhe ajude, que lhe guie, que lhe guarde e que faça com que nós possamos juntos passar esse momento de pandemia para que muito em breve possamos estar reunidos na igreja com a finalidade de glorificar ao Todo-Poderoso Deus. Espero que os irmãos estejam hoje à noite, né? Estaremos transmitindo o culto ao vivo, tá certo? Domingo passado tivemos algumas dificuldades, mas se Deus quiser, hoje nós estaremos transmitindo, já colocamos a internet na igreja, vi alguns ajustes que eram necessários fazer e espero você hoje à noite, a partir das 7 horas da noite, para que juntos nós possamos cultuar ao Senhor, né? E adorar o seu santo nome. Nós lá da igreja e você aí na sua casa. Que Deus nos abençoe poderosamente e que o seu Espírito Santo, que é o Consolador, esteja nos consolando e nos conduzindo conforme a palavra do Senhor.